Uma boa tarde a todos e todas. Vou começando enquanto vão entrando aqui os nossos participantes na sala. Sou o José Carlos Sousa, diretor de Serviços e Projetos Educativos aqui na Direção-Geral da Educação. Bem-vindos a mais este webinar no âmbito da Direção de Serviços, este muito ligado às questões do domínio Segurança, Defesa e Paz, mas objetivamente não conseguimos falar de Segurança, Defesa e Paz sem falarmos do desenvolvimento sustentável e, essencialmente, eu diria que chapéu de quase tudo, as questões ligadas aos direitos humanos. Este webinar denomina-se As Missões de Paz das Forças Armadas Portuguesas e é um webinar que para nós tem uma relevância muito importante, até porque abre aqui um ciclo de discussão em torno não só do referencial, do qual já falarei de seguida muito sinteticamente, mas essencialmente de toda esta dinâmica em que estamos hoje no mundo. É um mundo com guerras a pulular por muitos sítios, é um mundo onde, por exemplo, países como a Suécia acabam por distribuir manuais a todos aos seus milhões de habitantes, dizendo como atuar em caso de guerra. E, portanto, tudo isto nos move para que pensemos nestas questões de uma maneira um pouco mais incisiva e, principalmente, de uma forma em que consigamos também nós nas escolas, este não é dirigido unicamente a docentes, mas o webinar é muito marcado não só pelo referencial, mas também por estas questões da paz, entenda-se paz como corolário de segurança, não como paz, como ausência de guerra. E portanto, este webinar versará com certeza todos estes temas e aspectos. Nós teremos o Sr. General João Cartacho Alves, que é chefe do Estado-Maior da Força Aérea, que eu agradeço a presença, mas a Ana Pina depois já falará um pouco mais sobre o Sr. General. Gostava de agradecer à equipa da DGE que está aqui, a Ana Pina, o Rui Lima, o Rui Lourenço, a Elsa Matos, a Fernanda Moreira, que estão aqui, que nos ajudarão também a compreender, de alguma maneira, este fenómeno que aqui trabalharemos. Dizer-vos e agradecer-vos por todas as perguntas que, entretanto, foram colocadas a quando das inscrições, e, portanto, quando se inscrevem neste webinar, têm possibilidade de colocar aqui as vossas questões logo à partida, o que permite ao orador, de alguma maneira, perceber quais são as reais necessidades de quem está do outro lado, de quem procura alguma coisa mais, para perceber e para percepcionar o seu posicionamento. No contexto internacional atual, marcado por fortes incertezas, como eu já referi, e ameaças à paz, é urgente que nas nossas escolas de trabalho o tema da paz e da resolução de conflitos. Por um lado, de uma forma integrada, enfim, como entenderem, mas o que temos aqui, claramente, é fomentar os valores do respeito e da aceitação do outro e o espírito de abertura e diálogo e a cooperação. Esta cooperação é fundamental para que tenhamos bons resultados. No âmbito da educação para a cidadania, no domínio da educação, segurança, defesa e paz, como vos disse, dá-se hoje aqui início a um ciclo de conferências a realizar durante este presente ano letivo. A primeira delas será o desafio às escolas, um apelo à paz, que virá realizar uma exposição ou mesmo um e-book com trabalhos artísticos produzidos pelos alunos em redor de todo o tema. Dizer-vos somente também duas notas sobre o referencial Segurança, Defesa e Paz, que é um referencial datado de 2022, o primeiro referencial era de 2014, houve necessidade aqui de haver algumas adaptações, e este referencial pretende essencialmente que a segurança, a prosperidade e o bem-estar possam, já que têm constituído ao longo da história, aspirações humanas fundamentais. O referencial de educação para a segurança, a defesa e a paz parte deste reconhecimento para abordar um conjunto de temas através dos quais se encontra e se procura sensibilizar os mais jovens para os fatores que condicionam e promovem a segurança das pessoas e dos Estados. Bom, por outras palavras, dizer que aquilo que nós temos hoje enquanto documento-chave, documento charneira da ação educativa, o perfil dos alunos a sair da escola obrigatória, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, os decretos-leis 54 e 55, as questões das aprendizagens essenciais, estão aqui todas elas vertidas
para que no currículo nós possamos abordar estes temas e os possamos tratar de uma forma em que se possa fazer a tal transformação também daquilo que conseguimos abordar junto dos nossos alunos. E abordá-los tão bem quanto melhor for aquilo que eles levem para fora. No âmbito dos princípios, das competências e dos valores do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, as questões do pensamento crítico e do pensamento criativo estão aqui muito em cima da mesa, mas estarão também claramente as questões ligadas ao bem-estar e à informação e à comunicação. Hoje, as questões da guerra, o Sr. General possivelmente falará disto, estão muito ligadas ao que se diz, ao que se informa e ao que se contra-informa. E, portanto, temos assistido a tudo isso. A guerra da Ucrânia, por assim dizer, é um excelente motivo de estudo para que estas questões sejam aqui também abordadas, mas dizer que não só estas questões da segurança têm muito a ver connosco, mas que temos tido o cuidado de, paulatinamente, alterar algumas até das dimensões do próprio referencial, no sentido de o adaptar aos tempos de hoje. Referenciais, como habitualmente digo, não são prescritivos, mas que servem objetivamente para perceber até que ponto as noções, os conteúdos, os temas e os subtemas que lá estão integrados podem constituir matéria que possamos efetivamente trabalhar nas escolas. Como? Através da análise objetiva daquilo que são os descritores que estão no referencial, a segurança, a defesa e a paz, e jogar depois com as diferentes aprendizagens essenciais das diferentes disciplinas. Este é um desafio sempre presente e sempre em cima da mesa, porque tudo aquilo que fazemos com os alunos é nada mais, nada menos do que aprendizagem. Ana Pina, faz favor. Muito obrigado. Até um destes dias. Ora, muito obrigada, José Carlos. Apresentar o seu general João Cartaz Soares é muito difícil porque a carreira é muito longa e muito diversificada, embora com um enfoque muito grande, naturalmente, na Força Aérea. Como todos sabem, certamente, desde 2022, o Sr. General é chefe de Estado-Maior da Força Aérea e foi nessa qualidade que o convidamos e rompemos a sua agenda sempre muito preenchida e por isso, mais uma vez, o nosso agradecimento. Não vou prolongar-me porque o tempo é pouco e o que é importante é mesmo ouvir o que nos tem a dizer. Sr. General, a palavra é sua. Podemos passar? Muito boa tarde a todos e a todas. É com imenso gosto que estou hoje aqui convosco para abordar aqui um tema que cada vez está mais na ordem dos dias, como já foi referido, que é as missões de paz das Forças Armadas Portuguesas. Obviamente que falar nas missões de paz das Forças Armadas Portuguesas é um pouco redutor, mas lá iremos um pouco mais à frente. Eu diria que o mundo de hoje está em perfeita convulsão. Conflitos étnicos, conflitos religiosos, conflitos com base económica também, graçam por todo o mundo. As motivações são as mais diversas, mas no final todos têm um denominador comum. Acabam por criar sofrimento nas populações, acabam por criar refugiados, acabam por criar deslocados e afetam de uma forma direta ou indireta a qualidade de vida de milhões de pessoas no globo, nos mais variados países. E isso, desde que, e vemos claramente com a guerra da Ucrânia, com agora o conflito em Gaza, raízes diferentes, razões diferentes, mas sempre com um forte impacto na vida cotidiana das pessoas. E era isso que eu gostaria primeiro de falar com todos, para percebermos claramente que missões é que são estas. Não na gênese dos conflitos, que não é aquilo que nos traz hoje aqui, mas principalmente percebermos como a sociedade intervém precisamente na resolução desses mesmos conflitos. As relações internacionais nos dias de hoje regem-se todos claramente pelas relações entre os Estados e pelo respeito entre esses mesmos Estados.
no âmbito das missões de paz, de uma forma global, todos os países, independentemente da forma como são chamados a atuar, porque, obviamente, todas as missões de paz têm algo que as caracteriza, que são sempre feitas no respeito da Carta das Nações Unidas e muitas delas, e a grande maioria delas todas, por decisão, obviamente, das Nações Unidas, dos seus membros, que, como todos sabem, já provém da Liga das Nações anteriormente. E aí são chamados a atuar, alguns dos países, a pedido das próprias Nações Unidas, para intervir, para mediar e sempre com também outro denominador comum. Muitas das vezes no âmbito das mais várias organizações, no âmbito do direito internacional. A Organização dos Estados Africanos, a Organização, a União Europeia, a NATO, dependendo do cariz do conflito latente e da forma de resolução que estará em cima da mesa, decidida sempre pelas Nações Unidas, estará aqui a fórmula e o caminho de chegar ao tipo e à forma dessa missão de paz. Por isso, eu acho que era muito importante nós... eu vou pôr aqui dois ou três slides que nos vão permitir perceber claramente essa noção. Por isso, deixem-me começar por partilhar um primeiro enquadramento de que nas nossas Forças Armadas portuguesas nós temos três grandes pilares, e não interessa ser Força Aérea, Marinha ou Exército. As nossas Forças Armadas, nos seus ramos, as suas missões têm três grandes pilares. Uma, que é o participar de forma integrada na defesa militar da República, ou seja, a garantia da nossa soberania. Outro grande pilar, que é o cumprimento dos compromissos internacionais, ou seja, é a atuação das Forças Armadas no âmbito dos compromissos internacionais assumidos pelo Estado português, no âmbito da sua diplomacia. E um terceiro grande pilar, que é aquele que muitas vezes passa transparente aos nossos olhos, aos olhos de todos os nossos concidadãos, que é as missões de interesse público. As Forças Armadas, diariamente, no caso da Força Aérea, salvamos 2 a 3 vidas por dia em evacuações aeromédicas, transportes médicos, busca e salvamento, resgates marítimos, assim como na época dos fogos, obviamente que apoiamos quer no reconhecimento e, obviamente, também na prevenção desses mesmos fogos. Portanto, estes são os três grandes pilares das Forças Armadas. Nossas e na grande maioria dos países ocidentais, portanto, da União Europeia. Estas são as vertentes onde nós podemos ver as nossas Forças Armadas atuar. Mas nós focando-nos muito mais claramente naquilo que é as operações de manutenção de paz, ou as operações de paz das Forças Armadas portuguesas, temos que perceber este conceito. Mas o que são as operações de paz? Essas operações de paz surgem sempre através de um conflito. Esse conflito pode ser armado ou pode ser um conflito entre duas partes num próprio país, ou seja, em termos por desentendimento ético ou religioso. E aí, quando existe um conflito latente, e é aqui que temos que ver como vão escalonar as operações de paz. E estes são os grandes conceitos que precisamos de ter. O peacemaking, o peace enforcement e o peacekeeping. O peacebuilding é o processo que se desenvolve durante estas questões. No desenvolvimento de um conflito, inicialmente, antes de qualquer situação que envolva partes beligerantes, existe uma grande mediação diplomática. Ou seja, é como na nossa vida cotidiana, isto é cidadania. No fundo, a parte diplomática está sempre em primeiro lugar. E aí, o peacemaking, desde que existe qualquer tipo de conflito, é, obviamente, a busca pela restauração de paz por meios pacíficos, usando ações diplomáticas nos mais variados âmbitos, discutindo quer seja no âmbito de organizações regionais, de organizações internacionais, mas mesmo no próprio país, trazendo as partes para diálogo, de modo a preservar a paz, a continuidade da paz, a continuidade da segurança, a continuidade da preservação dos bens e da vida das pessoas nesse país ou nessa região. E isso
é o primeiro grande passo de uma operação de paz. É o peacemaking, as ações diplomáticas que tendem a prever o conflito. Mas, obviamente, e nós sabemos que a natureza humana muitas das vezes não o permite e as situações podem desabar em conflitos mais violentos, em guerra civil ou num próprio conflito interno do próprio país ou entre países. E aí, os esforços diplomáticos que não vão conseguir manter a segurança e o estado de paz dos cidadãos, vai ser necessária a intervenção das Nações Unidas, obviamente, no âmbito da sua carta, para trazer a paz para o local. E aí entramos numa segunda fase das operações de paz, que é o chamado Peace Enforcement, quando não há possibilidade de resolução pacífica das divergências ou do conflito. E aí é necessário uma decisão normalmente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e que maioritariamente será por unanimidade da intervenção militar ou intervenção mais musculada de modo nesse território ou nessa região, de modo a restabelecer as condições de paz. Existem vários casos disso que nós eu irei falar um pouco mais à frente. E aí passamos aqui numa fase em que é digamos, uma zona sombra entre o fim dos esforços diplomáticos e o início de um esforço conjunto militar de modo a obrigar as partes a virem para a mesa de negociações. Relembro, por exemplo, o caso da Bósnia, no passado, como aconteceu, ou no Kosovo, por exemplo. Ou então temos esta linha aqui no meio entre o peacekeeping e o peace enforcement, o peacemaking e o peace enforcement, que é aquela zona de segurança. Se nós agora pensarmos num caso como a Ucrânia, em que temos um conflito aberto entre a Rússia e a Ucrânia, mas toda a Europa e todo o mundo estão a tentar resolver diplomaticamente também este conflito, mas já estão aqui numa fase quase que de pré-envolvimento. E aqui há muitas missões que nós poderemos considerar missões de paz, mas que estão na sombra, no forma a fazer o quê? A fazer valer muitas das resoluções de embargo que existem a certos países. E nós iremos ver mais à frente algumas operações que a NATO neste momento está a fazer, por mandato das Nações Unidas, mas que se destina a criar situações de embargo a um dos beligerantes, que neste caso é a Rússia. Portanto, há aqui uma zona também das operações de paz entre o peacemaking e o peace enforcement. Quando, no final de uma fase do peace enforcement, nós conseguimos trazer as partes beligerantes para a mesa das negociações, começamos então a entrar na fase das operações de paz chamada do peacekeeping. Este peacekeeping, no fundo, é começarmos a criar condições que vão visar a preservação da paz nessa região, ainda com forças militares no terreno, forças que garantem que não vai haver conflito durante esta fase. A paz está numa situação muito frágil e é necessário a implementação de acordos, é necessário a implementação de instituições na região ou no país que permitam, de uma forma muito clara, começar a dar início à vida política e à vida normal dos cidadãos, e esse processo é um processo que pode durar anos, pode-se arrastar durante anos. Como se lembram, no Kosovo, nos anos 90, quando existiu o conflito no Kosovo, ainda hoje existem tropas das Nações Unidas no Kosovo, de modo a garantir que é um processo longo, mas que garante a paz na região. E esse processo é o processo do peace building, em que vai haver, pós-conflito, uma altura clara de reconstrução do próprio país. Aliás, fala-se ainda hoje, ainda estamos nesta fase também, neste conflito da Ucrânia com a Rússia, e já se fala nos milhões de euros, já se discute entre os países os milhões de euros necessários para a reconstrução da Ucrânia assim que fique resolvida esta situação nesta parte do globo. Portanto,
É um processo que dura ao longo do tempo, mas que visa principalmente a busca da paz, reforçando as instituições locais e os papéis legais do Estado nestes contextos. Portanto, é importante percebermos esta arquitetura de como jogam as operações de paz, porque depois aqui também existirão outras variantes que iremos ver aqui um pouco mais à frente. Por isso, eu gostaria agora de dar aqui só uma pequena resenha histórica do que é que foi, chamemos-lhe assim, a primeira grande missão de paz que existiu. Ela tem origem logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, em 1945, com a criação das Nações Unidas. 3 anos imediatamente a seguir à Segunda Guerra Mundial, assiste-se à monitorização do cessar-fogo do conflito israelo-árabe. Esta é a primeira missão de paz das Nações Unidas. Que ainda existe hoje. Eu devo dizer que desde o seu início as Nações Unidas tiveram 72 missões de paz, das quais 52 já foram encerradas e terminaram, e 12 continuam ainda em contínuo progresso e monitorização pelas Nações Unidas. E aqui, obviamente, nesta fase, em 1948, as Nações Unidas, pela primeira vez, colocaram os chamados capacetes azuis no território, de modo a mediar o conflito e a monitorizar esta situação. E durante esta altura, aqui da Guerra Fria, desde 48 e durante o período da Guerra Fria, nós temos aqui um período em que, eu diria, 2 grandes períodos, em que nós podemos chamar. Foi o período da Guerra Fria, em que a monitorização e o cessar-fogo era sempre feito por tropas muito pouco armadas, tropas basicamente para fazer a ponte entre as partes, estabelecer ações diplomáticas, e eram sempre missões civil-militares, com grande cariz da área da diplomacia e, obviamente, com algum braço musculado de capacetes azuis que permitia fazer esta monitorização das zonas de segurança entre as partes em conflito. Isto aconteceu também em Israel já no início, mas em Caxemira, em 49, e quando foi a crise do Canal do Suez, em 1956. Estávamos num período muito forte de Guerra Fria. Havia uma confrontação entre 2 grandes blocos, entre a União Soviética e os países ocidentais, caracterizados também, que fez com que nestes conflitos, obviamente, eram sempre encontrados países e diplomatas de países que não estivessem nesta bipolarização. Normalmente o Brasil, a Suécia ou países neutrais como a Suíça foram sempre países que estiveram sempre na linha da frente a pedido das Nações Unidas para mediar estas situações de conflito. Mas depois, a partir de 1987, nós tivemos uma configuração nas relações internacionais do chamado pós-Guerra Fria. Toda esta situação de instabilidade que existia durante a Guerra Fria, mas que no fundo se traduzia numa grande estabilidade entre 2 blocos da relação diplomática entre estes 2 blocos, veio a partir de 1987 com uma nova realidade. As operações de paz passaram a ser multidimensionais na resolução de conflitos entre os Estados. E isto é fundamental. E é fundamental porquê? Porque, devido precisamente às causas que ainda hoje fazem com que muitas regiões entram em conflitualidade, tem que ser encontrada uma arquitetura de uma operação de paz que se enquadre claramente no tipo de conflito. E isto veio criar aos países, e principalmente às Nações Unidas, também uma dificuldade acrescida, como eu dizia. As operações e as forças que são, independentemente se estamos numa altura de peace enforcement, em que tem que haver uma imposição da paz primeiro, para depois se transmitir uma situação de segurança e começar a criar as instituições no próprio país, tem que ser muito bem escolhido e tem que ser decidido pelas Nações Unidas e tem que ser pedido aos países quais os países que estão disponíveis de modo a liderarem este tipo de operações.
E as forças dos países que vão para este tipo de operações têm que ser extraordinariamente bem preparadas. Porque o manter e o dialogar e o intervir pós-conflito nestes países obriga a que os militares têm que conhecer bem as raízes culturais do país, têm que conhecer a história do país, têm que conhecer a cultura do próprio país para poderem interagir de uma forma correta com as populações. Nós temos que perceber que qualquer militar de qualquer país que vá para uma operação deste tipo, num determinado teatro de operações, a mínima, e porque os sentimentos estão muito exacerbados, o contacto tem que ser um contacto muito claro. E não pode haver ambiguidades de contacto, porque pode, de uma forma muito ingênua, criar uma situação muito sensível. E, portanto, a preparação das tropas para operações de paz no âmbito das Nações Unidas, sejam elas mandatadas pelo Conselho de Segurança, pela NATO ou pela União Europeia, têm que ser preparadas de uma forma muito cuidada, que ultrapassa muito o conhecimento militar e a forma de operação militar no terreno. É, sim, fundamental o conhecimento de como atuar e de conhecer claramente os costumes e as tradições locais. E isto vai-nos trazer aqui uma situação. Quando nós estávamos a falar em peacekeeping e peace enforcement, e depois no peacemaking e no peacebuilding, temos que ver que há aqui situações que extravasam. Quando temos um conflito latente num país, normalmente, quem são as primeiras pessoas a sofrer com esse conflito? São as populações. E normalmente é sempre associado a certos, as missões humanitárias e de apoio humanitário que as Forças Armadas fazem no âmbito das Nações Unidas podem ter dois vetores. Um, devido a grandes tragédias climatéricas, mas também devido, obviamente, às consequências do conflito, como nós estamos a ver em Gaza. Há um conflito latente entre duas áreas e as Nações Unidas, muito rapidamente, estabeleceram canais de evacuação de pessoas e canais de suprimento de alimentos e medicamentos de primeira necessidade. Portanto, as operações de cariz humanitário vão também articular-se ou numa fase entre o peacemaking e o peace enforcement, antes da intervenção em si, para retirada das pessoas e de cidadãos nacionais dos mais variados países aos seus países de origem, ou já mesmo durante o conflito, já naquela fase entre o peace enforcement e o peace building, é aí que também vai existir esta transição. Portanto, é um tipo de operação humanitária, uma operação de paz, que também não está descrita, digamos, naquelas que são tradicionais, mas que Portugal, como eu tenho aqui neste slide, desde Marrocos ao Iraque, a Moçambique, à própria União Soviética em 1992, a Guiné-Bissau, Cabo Verde, Turquia, Irão, Líbano, Haiti, enfim, uma quantidade de intervenções que as Forças Armadas Portuguesas, na sua globalidade, têm vindo a levar ao longo dos tempos. Mas não só de apoio humanitário, como podemos ver. Esta evacuação de cidadãos nacionais acontece, obviamente, nas franjas das operações que são a ser decididas. Nós, nas Forças Armadas Portuguesas, já tivemos muitíssimas. Na crise do Zaire, do Congo, com Mobutu, e mais tarde em 91, 93, 98, no Mali em 92, em Angola, em 1992 e 93, com o repatriamento de muitos portugueses e operações que tivemos, na Guiné-Bissau, quando foi da Guerra Civil na Guiné-Bissau em 98, em que tivemos forças muito significativas no território da Guiné-Bissau, quer de repatriamento, quer no âmbito humanitário, quer de imposição de peace enforcement na Guiné-Bissau, a criar condições para que a diplomacia pudesse restaurar a paz e as condições de vivência na Guiné e também, obviamente, nas Caraíbas. Portanto, nós começamos a ver que existe todo um conjunto de situações que se enquadram nas missões de paz. O próprio Afeganistão, em que Portugal teve desde 2004, desde o primeiro dia, numa operação que ainda não era das Nações Unidas, era uma operação de vários países, de Inglaterra, Portugal, uma operação diplomática de ajuda e que rapidamente passou a uma operação das Nações Unidas, em que a NATO, neste caso, lá está, uma organização
uma aliança militar, foi mandatada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas a intervir no Afeganistão para criar condições de paz, e foi uma missão que durou aliás, até 2021. Mas existem várias. A Bósnia, 92, que ainda hoje continua, no Kosovo, que ainda hoje também continua com capacidade. Começou, obviamente, com uma missão de peace enforcement, após o conflito com a Sérvia, na altura, e as populações quer da Bósnia, quer do Kosovo, aqui na Albânia. Portanto, foi um conflito regional que abarcou aqui 3 países, mas que deu origem a uma grande operação de peace enforcement da ONU, em que a NATO interviu de uma forma muito clara, e que rapidamente se conseguiu trazer o país a uma condição securitária que permitiu o desenvolvimento e a convivência de várias etnias e de várias religiões nos mesmos países, garantindo a presença de tropas, dos chamados capacetes azuis, até aos dias de hoje, que vão garantindo e vão facilitando a ponte entre as partes e a relação diplomática entre as pessoas. Portanto, temos aqui também mais um conjunto de operações onde as Forças Armadas Portuguesas estiveram, e aliás o Mali ainda continuamos também no Mali e na República Centro-Africana, ainda nos dias de hoje, na mediação, e aqui sim, ainda numa perspectiva de peace enforcement, de criar condições de segurança, que ainda neste momento não estão estabelecidas neste país. E é isso. Não me querendo alongar no tempo, que estou quase aqui a chegar, ainda para termos aqui um pouco de tempo para a nossa discussão, eu queria trazer aquilo que todos nós, portugueses, muitas vezes não sabemos, e que além do que as nossas Forças Armadas fazem no país, nós neste momento, as nossas Forças Armadas estão em 5 continentes distintos, em 29 missões, que irão para o próximo ano aumentar até 34, 2 missões no âmbito das Nações Unidas e a trabalhar diretamente para as Nações Unidas, 7 missões decididas pelas Nações Unidas, mas que foi pedida à União Europeia para que foi mandatada à União Europeia pelas Nações Unidas para executar essas missões, e Portugal participa em 7 dessas missões, e em 12 missões da NATO, das quais 10 delas são, obviamente, missões que surgem naquela franja que nós falámos há pouco, de missões que se destinam a dar cumprimento a resoluções das Nações Unidas, nomeadamente em barcos, e, portanto, Portugal estamos com 12 missões neste âmbito. E temos ainda outras 8 missões. 8 missões que, apesar de não serem mandatadas pelas Nações Unidas, estão dentro, e são missões que Portugal faz no âmbito e no respeito da Carta das Nações Unidas. São missões que estão autorizadas pelas Nações Unidas, mas não estão sob a sua égide. E, portanto, são missões que são efetuadas das relações internacionais entre os Estados. Portanto, nós estamos nestes países a pedido dos próprios Estados em missões que são agora também chamadas no âmbito é uma nova vertente, uma nova característica que existe nas missões de paz, que são as chamadas missões de assistência. Isto traduz-se basicamente nestas localidades. As missões da NATO, missões das Nações Unidas, e que foi pedido através do Conselho de Segurança das Nações Unidas de resoluções da NATO, nós poderemos dizer assim, bom, não estamos diretamente no conflito, mas estamos a garantir a segurança das linhas de comunicação, a segurança, quer sejam elas aéreas, quer sejam marítimas, estamos a garantir a segurança do espaço aéreo dos países bálticos, enfim, estamos a garantir a segurança de todos os países que estão na franja da União Soviética, também vigiando e garantindo os embargos que estão determinados pelas Nações Unidas a estes países. Nomeadamente no Atlântico, temos na Operação Brilliant Shield, temos submarinos, temos navios no Atlântico, no Mar do Norte, no Mar do Báltico, temos aviões P-3 no Mediterrâneo a guardar o estreito, e temos no Mar Mediterrâneo, temos os F-16 na Lituânia a garantirem a integridade da defesa aérea do espaço aéreo da Lituânia, e portanto tudo isto são missões que, de uma forma, à primeira vista podemos dizer assim, mas isto é uma missão de paz? É efetivamente uma missão de paz, porque ao enfraquecermos a capacidade militar russa, neste momento, que é uma decisão da União Europeia e é uma decisão das Nações Unidas, os países da aliança, os países que fazem parte desta aliança, estão a enfraquecer esse mesmo poderio.
ou seja, estão a criar dificuldades a que a Rússia possa receber bens e que possa receber, obviamente, matéria-prima que lhes permita continuar o esforço de guerra contra a Ucrânia. E, portanto, não é um envolvimento de guerra direto, de um peace enforcement, como se diria aquela, digamos, a definição normal do que é o peace enforcement, mas é uma ação de assistência paralela que permite mitigar o desenvolvimento do poder do adversário. Temos, no âmbito da União Europeia, várias missões nos locais do globo, como que estão referidos, e que, obviamente, permitem também verificar essas mesmas linhas de comunicação. Algumas, como por exemplo em Moçambique, temos a formação e assim como na Somália, que é uma missão ainda da União Europeia, que está mandatada para uma missão, uma missão das Nações Unidas, em que a União Europeia foi chamada a intervir, em que está a preparar, já estamos na fase do peace building, de modo a formar os quadros na Somália que possam criar as suas próprias forças armadas e os quadros, obviamente, também ao nível das instituições civis. Em Moçambique a mesma coisa, temos 50 militares portugueses neste momento em Moçambique a fazer a formação das Forças Armadas moçambicanas. Não participamos diretamente no conflito, mas estamos a fazer a formação que permita que eles próprios se podem defender. Esta é uma missão que se enquadra no âmbito das tais missões de assistência. Na EUTM, RCA, nós também temos este tipo de formação a partir do momento que se criou as condições mais ténues de paz neste país, houve uma janela para começar a criar, e aqui é um processo muito engraçado, porque está-se a formar militares provenientes das duas partes beligerantes, o que pode ajudar no futuro, obviamente, essa mesma reunificação. Isto, no fundo, é os empenhamentos que atualmente temos. 34 missões, 64 empenhamentos, todas elas, algumas sobre a égide e comando direto das Nações Unidas, mas todas elas no âmbito da Carta, no respeito da Carta das Nações Unidas e através de algumas das organizações que foram mandatadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas para garantir essas mesmas missões de assistência, humanitárias ou de enforcement ou de peacemaking, em algumas delas. Portanto, eu diria, de uma forma muito simples, para podermos também agora falar de uma forma muito clara e discutirmos um pouco mais estes conceitos, que era o que Vegetius dizia: se queres a paz, prepara-te para a guerra. Não há paz sem preparação. Deixaria agora, eu não sei se foi muito rápido, eu penso que demorei o tempo que me pediram. Mas eu estaria à vossa disposição, para esclarecer algumas questões que ainda tenham, mas eu gostaria, até pelas perguntas que me deram, se me permitissem só dar aqui um pequeno tópico final, que eu acho que tem aqui, eu iria responder aqui a algumas pela ordem. Como tem evoluído nos últimos anos, percentualmente, o investimento das nossas forças armadas destacadas? Eu acho que isto é um tópico importante, porque nós muitas vezes, quando falamos das forças armadas, falamos numa perspectiva de despesa. Nós vamos investir, agora é preciso pormos mais este dinheiro nas forças armadas. As forças armadas são um seguro de vida. As forças armadas são um seguro de vida. E eu não o digo só pela questão da nossa soberania, da defesa do nosso espaço. Digo também e essencialmente pelo seguinte: estas missões que nós vimos, estes empenhamentos em 5 partes diferentes do globo, em 5 continentes, trazem prestígio a Portugal. E o trazer prestígio a Portugal, ninguém dá nada a ninguém. Não há almoços grátis. Nem no nosso país, nem no mundo. Nós, para podermos ter acesso também, e isto discute-se nos meios diplomáticos, para termos acesso a fundos europeus, temos que contribuir com tropas e com forças também para a União Europeia, também para a NATO, também para as Nações Unidas.
porque além do prestígio que dá ao país, um pequeno país como nós, estar em 5 continentes diferentes, com 1.132 militares durante este ano fora, a garantir a paz e a segurança mundial, é obra. Traz-nos prestígio, mas também nos traz a situação de que quando os nossos governantes, nas instâncias em Bruxelas, querem negociar pacotes financeiros e económicos para o nosso país, através do PRR ou de outros programas europeus, nós podemos ter acesso. Porque se não tivermos esta presença contínua neste tipo de missões, alguém vai perguntar, então e qual é a vossa contribuição? Portanto, e é importante, mas para nós estarmos nestas contribuições, e por isso eu vou responder muito diretamente. Fizeram-me qual é o investimento. Nós, em 2020, as Forças Nacionais Destacadas Portuguesas tiveram um financiamento de 64 milhões, em 21, 72, em 22, 87, e temos vindo a estabilizar entre os 87 e os 88 até este ano de 2024. Mas isto só se consegue por uma formação de excelência dos nossos militares. E aí eu vou a uma pergunta que também me tinham feito. Qual o papel da história? Ou seja, qual a importância do ensino de história para as questões de defesa e paz? É fundamental. É fundamental. A história vai-nos trazer, no fundo, o que é a relação entre as pessoas e a relação entre os povos e a relação da sua cultura. E qualquer militar português, para estar integrado numa determinada missão, tem que conhecer claramente a sua história, a sua idiosincrasia, aquilo que ele está a representar, e tem que sentir o seu peso do seu país, o peso das suas pessoas, o peso dos seus concidadãos naquilo que ele vai fazer todos os dias. Mas para isso ele tem que estudar muito, tem que estudar a história, tem que estudar a cultura do país para onde vai, tem que tentar falar a língua, se for uma língua, obviamente destas que nós temos, mas todos os nossos militares, mais tarde ou mais cedo, acabam por saber os básicos da língua que lá estão ao fim de 6 meses, 7 meses. Têm, obviamente, um guia que lhes é entregue também com tudo isso, com as palavras principais, com tudo aquilo que é necessário para que eles consigam estabelecer os melhores pontos com as populações onde estão, quer ao nível da cultura, quer ao nível das tradições, de modo a que não hajam mal-entendidos durante o desempenho das suas próprias missões. E por isso, o contributo de Portugal, que é outra questão que eu tinha, para o desenhar da nova estratégia de defesa da Europa, é muito claro. A Europa cada vez mais tem um papel mais importante na resolução dos conflitos, na intervenção dos conflitos no mundo. E para isso, cada vez mais, a Europa está a desenhar um modelo de forças armadas dos países europeus, numa arquitetura muito semelhante ao que a NATO está a fazer também. Portanto, são 2 processos de construção de forças em que se está cada vez mais, ano a ano, a transitar para umas forças armadas europeias, de uma perfeita interoperabilidade, em que eu dou um exemplo muito claro. Nós, ao nível da Força Aérea Portuguesa, temos um acordo com a Força Aérea de 5 países. Força Aérea Holandesa, Força Aérea Belga, Força Aérea Dinamarquesa e Força Aérea Norueguesa. Com os nossos F-16, todos nós temos F-16. E todos nós estamos a querer mudar para o F-35 agora. Apesar de nós estarmos um pouco mais atrás, todos os outros já estão a operar também esse avião. Mas permite-nos fazer uma coisa. Os 5 países, podemos ter um avião belga, ser voado por um piloto português, a estar com mecânicos dinamarqueses a fazer a manutenção do avião. Conseguimos operar como se tivéssemos nascido todos juntos. De 5 países diferentes, 5 línguas diferentes, mas em inglês conseguimos trabalhar como se fôssemos uma única força, um único país. Isto realmente é fantástico. É fantástico. Dá-nos uma perspectiva e uma visão daquilo que queremos construir como cidadãos europeus também. Eu ficaria agora por aqui e ficaria à vossa disposição. Muito obrigada, Sr. General. Eu desde já tenho uma pergunta, a minha ignorância a falar. Eu não percebi muito bem a diferença entre missões e empenhamentos. Isso parece-me que, por exemplo, se estiver numa sala de aula a tentar explicar a diferença, ficava assim. Ok, eu dou um exemplo muito claro que resolve Sim. essa parte. Há uma missão, vou dar aqui este exemplo que acho que é perfeitamente claro, o Frontex. Nós fomos, se formos verificar no slide,
nós tínhamos aí o Frontex com 15 empenhamentos, se eu não estou em erro. A missão é que é uma missão que tem mandato das Nações Unidas e principalmente da Agência de Segurança Europeia, que se destina a quê? A verificar o controle não só do narcotráfico, mas de imigração ilegal, de assistência à imigração no mar Mediterrâneo. É uma aeronave, a missão é mas o empenhamento quer dizer o quê? Quer dizer que essa missão já teve 15 rotações de pessoal. Portanto, o empenhamento, nós mandamos pessoal por 6 meses, ao fim de 6 meses ele tem um novo empenhamento, vai uma nova rotação de pessoal. Mas a missão mantém-se, que é a mesma missão durante aquele mandato de tempo. Também digo à audiência, se quiser colocar questões no question, mas eu tinha mais uma que já está mais ou menos está mais ou menos explicada quando falou do papel da história, que tinha a ver com o comentário que fez da importância da preparação dos militares quando são deslocados para estas regiões. E podia esmiuçar um bocadinho, são preparados como? Quais são os temas, por exemplo, chave na preparação que vai para além da questão militar, não é? Que essa já percebemos. Além da preparação militar, eles, antes de eles saírem, tem um book, além de terem o booklet com toda a informação necessária, normalmente o que é que nós fazemos? Normalmente nós mandamos uma primeira equipa em avanço que vai estar no local e vai, obviamente, manter primeiro o contacto com todas as pessoas e com todas as entidades com quem eles vão privar e vão, obviamente, cooperar, mas também vai viver no local e vai perceber a dinâmica dos sítios. Portanto, e obviamente temos tradutores na altura também. Essa primeira equipa vai tentar encontrar, digamos, toda aquela arquitetura necessária que alguém chega ao local e não tem que se preocupar. Não tem que se preocupar porquê? Porque tem as pessoas que ele primeiro já estudou, já sabe tudo aquilo que pode e não pode fazer nesse país, em termos quer culturais, quer em termos de linguagem, quer em termos de tradição, porque às vezes nós temos uma matriz cultural diferente da maioria dos países por onde vamos. E é extraordinariamente importante, mesmo que a religião não seja a mesma, é extraordinariamente importante respeitar a matriz desse país, nesse país por onde nós vamos. Mesmo que não seja a nossa matriz. E isso é importante eles terem esse conhecimento, saberem claramente quais são os limites e quais são as zonas de sombra onde podem e não podem avançar e principalmente manterem o contacto com esses tradutores, com essas pessoas que vão ser, digamos, os seus interlocutores durante o desempenho da missão. Muito obrigada. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Não foram colocadas aqui questões. Não sei se algum dos meus colegas quer colocar alguma questão. Eu então colocava uma final. Força. Quais são os grandes desafios? Quais são os grandes desafios à paz, numa visão tão globalizadora como esse entendimento que nós partilhamos de que as Forças Armadas servem sobretudo o intuito da paz? É tão verdade quanto uma coisa. Eu vou fazer aqui um desafio. Não tenho nenhum militar que goste da guerra. E vou dizer desde já, não tenho nenhum militar que goste da guerra. Nós somos profissionais, somos. Damos a vida a salvar os nossos concidadãos. Damos. É uma escolha. É uma escolha de vida. Mas não são os militares que fazem a guerra. Eu comecei por dizer, só há guerra quando os políticos e a diplomacia não conseguem, através do diálogo, da cidadania, do respeito pelas pessoas e pelas crenças, conseguir garantir situação de paz para os seus concidadãos. E é só aí, quando não conseguem, quando terminam e cessam todos os esforços da diplomacia, que os militares então são chamados para ir restabelecer a paz aos seus concidadãos. Eu diria que
o mundo será melhor, e aí vem aqui eu encontro uma pergunta que me disseram: como podemos contribuir para formar cidadãos da paz? Não há cidadãos da paz nem cidadãos da guerra. Há cidadãos que gostam de viver em paz, todos nós. E eu acho que o mundo melhorará imenso, cada vez mais, através da cidadania, do respeito pela individualidade, do respeito pela liberdade de cada um. E, infelizmente, nós muitas das vezes vemos no dia-a-dia, em que toda a gente tem as certezas de tudo. Nós estamos numa época em que toda a gente acha que sabe sobre tudo. Aliás, todos são especialistas de generalidades. Vemos poucos especialistas, de facto, de determinada matéria, mas toda a gente sabe tudo. Toda a gente são jornalistas de tudo. E aqui tem que se entender aqui uma coisa. A liberdade de cada um começa quando termina a liberdade do outro cidadão. E esta é que é fundamental. A cidadania, o respeito pelas pessoas, pela liberdade individual, pelo pensamento, pela crença, pela religião. Se todos nós nos respeitarmos, será sempre muito mais fácil atingir a paz e conseguir a paz do que encontrarmos, e como muitas vezes temos é que encontrar pontos de comunhão e de encontro e não pontos de desacordo. É o princípio principal para se garantir a paz. Com este comentário, eu penso que dificilmente alguém terá mais alguma questão, porque é justamente essa a grande mensagem do webinar, e que abre este ciclo de iniciativas que nós vamos desenvolver ao longo do ano, e que eventualmente poderemos vir a contar outra vez para a parte 2, Missões de Paz, parte 2, mais para a frente. Nós iremos ter também organizações não governamentais com missões espalhadas pelo mundo também a falar, porque a nossa perspectiva é efetivamente a educação para a paz, e o esforço coletivo nesse sentido, e que deve começar nas escolas, e por isso queria agradecer muito a presença e o roubar deste tempo precioso, que eu sei que é mesmo precioso. Umas Doutora palavras Natina, finais. Umas palavras. roubem-me o tempo que necessitarem. E se precisarem que eu vá a alguma das escolas, vou com todo o gosto. Vou com todo o gosto falar com os jovens. Não tenho problema nenhum com isso. É um prazer. Muito obrigada. Muito obrigada. Esse desafio vai ser, vai ser aproveitado. Esse desafio não, essa disponibilidade vai ser muito explorada. Então Muito obrigada, aproveitem. então. Aproveitem. Não sei se algum dos meus colegas quer dizer mais uma palavra, se não, ficamos por aqui. Agradeço muito a colaboração. É a primeira de muitas, espero eu, e vamos sempre acreditar que a paz é possível. Muito boa É sempre tarde a todos. Muito obrigado.